E vamos falar agora sobre economia, né? A expectativa da divulgação sobre os números da inflação nos Estados Unidos, e isso pode impactar aqui no mercado brasileiro. Quem comenta é ele, Rodrigo Oliveira. Matheus, solta o nosso grande Rodrigo Oliveira. É isso, sexta-feira de feriado, sexta-feira santa. É o seguinte, mercados fechados, mas a gente já pode se preparar para segunda-feira, para a semana que vem, que é a semana que a gente vai repercutir aí os dados que saíram nessa sexta-feira do PCE americano, o PIB ainda de quinta-feira dos Estados Unidos continua repercutindo, os investidores aí digerindo o relatório trimestral de inflação, alguns recados do Roberto Campos Neto lá na quinta-feira, falando sobre PIB versus inflação. Vocês lembram que na ata do Copom, na terça-feira dessa semana ainda, na terça-feira o Copom falava o seguinte, olha, tem uma pressão sobre os preços e isso pode ser transmitido para a economia via inflação, se não houver crescimento ou melhora na capacidade produtiva das empresas, né? E aí alguns economistas, alguns analistas começaram a ficar com medo com o aquecimento, com o crescimento do PIB, né? Lembrando que o PIB do Banco Central foi revisado agora de 1,7% para 1,9%, e o Haddad chegou a dizer que o PIB deve ficar acima de 2,5%. A gente já falou sobre isso no meio-dia em Brasília, mas cabe salientar aqui que é óbvio que se não tiver crescimento de produtividade, o mecanismo de transmissão realmente normalmente, a inflação. Mas Roberto Campos Neto, ontem, na entrevista dele coletiva na divulgação do relatório trimestral de inflação, falou um pouquinho sobre a ata, falou sobre o Copom e falou sobre esse assunto também. E ele disse o seguinte, olha, isso não é uma preocupação agora, a gente manteve nossos prognósticos de inflação, mesmo tendo elevado a nossa perspectiva de PIB, porque existe um momento agora que o mundo está vivendo, não é só o Brasil, de crescimento do PIB sem pressão inflacionária. E a gente acha que isso deve acontecer aqui. Lembrando que ontem o PIB veio acima do esperado lá nos Estados Unidos, o que causou aí uma pequena abertura na taxa de juros, mas nessa semana agora, que começa na segunda-feira, quando a gente voltar deste feriado aí da Semana Santa, a gente vai poder, então, ter uma noção melhor do que esperar de resultado aí de como é que o mercado financeiro está olhando para isso. Lembrando que o mercado financeiro já reajustou a taxa terminal da Selic para 9,75. Esse mês de março foi um mês onde as expectativas para a queda de juros pioraram bastante, não só por causa do Brasil, também por causa dos problemas domésticos, mas também aí causado pelos Estados Unidos em função de um aumento também da percepção de que os juros vão ficar mesmo, os cortes vão ficar lá para julho. Eu acho que eu já cheguei a falar isso aqui. Na minha opinião, eles vão ficar até para agosto, setembro. Mas a ver ainda, né? Tem membros do Fed que deram declarações na quinta-feira, durante a quinta-feira, de que o Fed deve começar a cortar somente no segundo semestre, como está marcando aí na curva, que tem se afastado da opção de junho, que era a opção mais forte quando março começou, e agora se posicionado lá para julho. No caso do Brasil, continuam aí as marcações na curva, a precificação de um corte de 50 basis points, 50 pontos base na próxima reunião do Copom, que é em maio, e depois 25 para a gente chegar aí nos 9,75 lá para julho deste ano, e aí é que começam as conversas sobre para por aí ou continua. Então, é aquilo que a gente falou durante a semana toda, continua essa disputa aí entre governo e Banco Central para saber como é que fica a política monetária daqui para frente, que as coisas estão um pouquinho mais incertas, como falou aí o nosso querido Banco Central na ata de terça-feira. E aí, lembrando o seguinte, essa não é uma opinião
única, solo, uma opinião divergente do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E sim, foi uma decisão unânime, tanto no comunicado quanto na ata. Isso foi deixado claro, que era unânime essa ideia de que há mais incertezas para a continuidade do corte na Selic. Mas o Roberto Campos Neto, até na entrevista de ontem, na divulgação do relatório trimestral de inflação, disse que, olha, a gente tirou o aviso de que cortaríamos 0,50 nas próximas duas reuniões, ou nas próximas reuniões, para deixar no singular na próxima reunião, porque a gente não consegue antecipar o que vai acontecer na reunião seguinte. Por isso, mas não quer dizer que não esteja nos nossos planos um corte de 0,50 ponto percentual. É isso. Semana que vem a gente vai falar bastante de juros, provavelmente, porque estamos chegando aí num momento de virada, que é o momento que para um pouquinho aí os cortes de juros, ou eles começam a diminuir. Isso tem impacto em todo o mercado financeiro.